Olá pessoal, aqui é Caetano Yaneta do VFX Brasil e nesse tutorial vamos ver como gerar a sombra de um objeto sem que a luz que gera essa sombra afete esse objeto. Aqui temos uma cena bem simples, consiste numa esfera, um plano e uma Directional Light. Eu vou renderizar essa cena, a Directional Light está com a sombra ligada. E agora vamos supor que nessa cena, eu vou gravar essa imagem para a gente poder comparar depois com o outro resultado. Vamos supor que a iluminação é suficiente para o que você precisa, a iluminação lhe agrada, mas a sombra não dá o impacto que você quer. Você quer poder manipular essa sombra sem afetar a iluminação que ocorre atualmente na cena. Nesse caso, então, nós vamos gerar uma outra luz, uma spotlight. Vou posicionar ela aqui e vir para o meu Attribute Editor, aumentar um pouco a angulação do cone e renderizar novamente. E agora temos o efeito aqui da Spotlight. Ela está com a sombra desligada atualmente, mas para a gente ter uma ideia, isso daqui seria a diferença da iluminação anteriormente só com a Directional Light e agora com a Spotlight. Eu vou habilitar aqui na Spotlight o Use Depth Map Shadows para a gente poder ver a sombra resultante dela. Temos aqui a sombra. Vamos supor agora que eu quero para essa cena a iluminação gerada pela Directional, mas a sombra, simplesmente a sombra gerada pela Spotlight. Para isso, inicialmente eu vou desligar aqui a sombra, o Use Deep Map Shadows da Directional Light. Certo? Ficamos só aqui com a Spotlight. E agora eu quero anular o efeito de iluminação gerado pela Spot. Para isso, eu vou duplicar a Spotlight. Para poder ficar mais fácil, eu vou abrir o meu Attribute Editor, meu Outliner, aliás. E aqui, com a Spotlight selecionada, eu vou vir em Edit, Duplicate. Agora eu tenho Spotlight 1 e Spotlight 2. Eu não consigo distinguir ela aqui na minha viewport, porque elas estão exatamente na mesma posição. É importante isso, porque você precisa que a cópia que você tirou da Spotlight tenha as mesmas propriedades de luz e esteja na mesma posição para que o efeito funcione. A única mudança que nós vamos fazer em relação à Spotlight 1 para 2 eu vou inverter o valor da intensidade. Então, no caso da intensidade 1, eu vou colocar -1, um valor negativo para ela, e vou desabilitar o Depth Map Shadows. Isso feito, quando eu renderizo a cena novamente, aí eu tenho o efeito aqui da sombra da Spotlight com a iluminação da Directional Light. Para comparar, eu vou vir para cá, para o render anterior que eu tinha guardado. Certo? Isso daqui é o resultado da Directional Light somente, com a sombra também gerada pela Directional. E aqui nós temos a iluminação gerada pela Directional, mas a sombra gerada pela Spotlight. Com isso, eu consigo manipular essa sombra e fazer outras coisas sem que isso afete a iluminação da minha cena. Por exemplo, indo para Spotlight 1, é importante lembrar que a sombra ela necessita estar ligada apenas na Spotlight que contém a intensidade positiva, certo? Não na negativa, senão o efeito acaba sendo diferente. Se vocês quiserem experimentar, vocês podem obter um efeito interessante dependendo do que você necessite. Aqui eu vou mudar a cor da sombra, colocar um azul, por exemplo, reduzir o valor do mapa, aumentar o filtro. Isso vai fazer com que a sombra fique mais difusa, não fique com as bordas rígidas, duras. Certo? E aqui temos a sombra com a cor azul. Certo?
E reduzindo a resolução e aumentando o filter size, eu tenho esse efeito mais esfumaçado aqui ao redor da sombra. Certo? E nisso eu consigo ter um controle independente da sombra sem afetar a iluminação da minha cena. Eu espero que esse tutorial tenha sido de utilidade para vocês e nos vemos no próximo tutorial do VFX Brasil. Obrigado!